Boa tarde, meu nobre adorador, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em seu coração. Eu sou o pastor Edneuto e é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez pela permissão do nosso Deus para transmitir ao seu coração a palavra de Deus. Hoje, sábado, final de semana, hoje nós temos ceia do Senhor em nossas igrejas. No Templo Sede e também em nossa igreja do bairro Granduquesa, a ceia será amanhã às 9 horas na Escola Bíblica Dominical. Então, este final de semana você é convidado a participar conosco de nossa igreja, mais perto de sua casa. Hoje, ceia do Senhor, e amanhã, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas, e também às 19 horas e 30 minutos, um grande culto de adoração e pregação da Palavra de Deus. Olha, se não gosta de a igreja, quer fazer o que no céu? Nós estamos aqui hoje, mais uma live, e transmitir a você a Palavra de Deus, ok? Quero meditar com você Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, o verso de número 30 a seguir. E respondeu Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, as quais os despojaram e, o espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Verso 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo, e de igual modo também o levita. Chegando àquele lugar, vendo-o passou de largo. Verso 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. Amém. Muito bem. O texto que eu quero meditar com você no princípio desta tarde está registrado em Lucas, capítulo 10, versículos 25, uma parábola que Jesus narra do bom samaritano, os versículos 25 até o versículo 37, para a nossa meditação hoje. Muito bem, era costume de Jesus usar parábolas para simplificar o Evangelho, para a pregação da palavra de Deus. Muitas pessoas dizem que as parábolas eram histórias, com letra E, fábulas, mentiras. Não podemos afirmar, dizendo aos irmãos que isso é mentira, não. Podemos afirmar que era uma verdade. Uma verdade, para ser pregada, ela precisa de outras verdades. Então, Jesus ia pregar uma verdade contando uma mentira? De forma alguma. As histórias, as parábolas que Jesus contava eram cotidiano de pessoas simples. E muitas das vezes, pessoas de certos níveis não tinham conhecimento de como era uma vida, o cotidiano de uma pessoa simples. É como você contar uma história de pessoas que antes carregavam latas d'água na cabeça, e alguém que teve uma vida social estável, financeiramente, que nunca fez, não viu tal coisa, ele tem dificuldade de entender isso. Mas a pessoa que já viveu uma vida simples, já carregou latas d'água na cabeça, quando você fala sobre isso, ele entende com mais facilidade, porque ele viveu aquilo. Quando Jesus contava as suas parábolas, ele contava para as pessoas, e aqueles que eram simples, de um seu cotidiano simples, entendiam o que Jesus queria dizer. E Jesus conta aqui uma parábola para responder uma pergunta de um líder religioso, que chega a perguntar a Jesus o que deveria fazer para herdar o reino de Deus. E ele mesmo diz que cumpria-se os mandamentos. Jesus chega a perguntar para ele: o que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: respondeste bem, ou seja, ele sabia muito bem, conhecia muito bem os mandamentos. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: olha a pergunta desse líder religioso: quem é o meu próximo? Uma pergunta idiota, porque quem é o nosso próximo? É quem está próximo de nós.
esta pergunta, Jesus então conta-se a parábola do bom samaritano. Jesus era mestre em responder perguntas com outras perguntas, responder questionamentos com outros questionamentos. Certa vez em Lucas, no capítulo 20, versículo 22, perguntaram a Jesus se era lícito pagar o tributo. E Jesus pergunta, devolvendo a pergunta, qual é o desenho da moeda, da esfinge? César, então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No versículo 2 do capítulo 20, também do livro de Lucas, com qual autoridade o Senhor faz esses milagres? E Jesus diz, olha, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Se vocês me responderem, eu respondo também. O batismo de João é do céu ou da terra? Dos homens ou de Deus? Eles não souberam responder, não quiseram responder. Jesus disse, eu também não respondo. Em João 8, capítulo 8, versículo 4, uma mulher adúltera foi pegada em adultério, trouxeram até Jesus, disse, a lei manda apedrejar, e o Senhor o que diz? Ele devolve a pergunta. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então Jesus era especialista em responder perguntas, questionamentos com outras perguntas. Foi o que ele faz com este homem do texto do capítulo 10. O homem pergunta, o líder religioso chega a perguntar, olha, quem é o meu próximo? Então ele conta essa história. Um homem que descia de Jerusalém foi vítima, um homem de Jerusalém para Jericó, foi vítima de salteadores. Roubaram dele, espancaram ele e deixaram desmaiado, meio morto. E a Bíblia diz que no mesmo caminho de Jerusalém para Jericó, descia um sacerdote. O sacerdote viu aquele homem vítima no chão, caído no chão, ferido no chão, e não fez nada, passou de longe. O levita também, no mesmo caminho de Jerusalém para Jericó, também passou de longe e não fez nada. E ele diz no versículo 33 que no mesmo caminho que passou o sacerdote, que passou o levita, veio um samaritano. O samaritano teve uma atitude diferente. O samaritano, o que ele faz? Ele parou, aproximou-se daquele moço vítima no chão e cuidou das suas feridas, atou-lhe suas feridas, aplicando dois componentes importantes, o azeite e o vinho. Ajudou a levantar-se do chão aquele moço, colocou sobre o seu cavalo e levou até uma estalagem, até uma hospedaria. E Jesus conclui esta parábola perguntando quem é o próximo desse moço vítima. Não é o sacerdote, não é o levita, e sim o samaritano. Muito bem, essa parábola há uma profundidade muito grande, porque eu quero contextualizar na tarde de hoje. Muitas das pessoas, na situação desse moço vítima, caído no chão, ferido e machucado, éramos nós, sem a presença de Deus, feridos, machucados. O sacerdote, o levita, ele representa o representante de Deus como pastores, como líderes, bispos, enfim. O levita era uma espécie de um sacerdote também, porém um ajudante de sacerdote, que também na responsabilidade como levita, na adoração ao templo, durante o culto, o levita era que organizava, que adorava a Deus, fazia parte da equipe de adoração. Ele também nada fez, mas o samaritano no texto representa o próprio Jesus, que aproximou-se daquele moço ferido e cuidou das suas feridas. Ele usou o azeite, que representa o Espírito Santo, ele usou o vinho, que representa o sangue de Jesus Cristo, e agora cura aquelas feridas. Coloca sobre o seu cavalo e leva para uma hospedaria, para uma estalagem. Essa estalagem, ela representa a igreja do Senhor Jesus. Levando para a igreja a graça de Deus alcançando aquele moço vítima, foi o que aconteceu comigo e contigo. O Espírito Santo habita em nós, representando o vinho, o azeite, o vinho, o sangue de Jesus Cristo que está sobre nossas vidas. Nos levando para a sua casa, para a estalagem, e pagou toda a diária. E disse, eu vou, mas quando eu voltar,
Se tiver mais despesa, eu pago tudo. Deixou-nos com o Espírito Santo, a igreja de Cristo. E Jesus Cristo voltou ao Pai, e Ele vai voltar para nos buscar. E se tiver mais alguma dívida, Ele paga, porque toda a dívida foi paga na cruz do Calvário. Ele rasgou a cédula que nos trazia a condenação da morte através do pecado. Jesus Cristo, então, Ele volta ao Pai e nos deixa uma promessa. Essa promessa de voltar, e voltando, pagará toda a nossa dívida. Mas Ele termina essa história, essa parábola, perguntando quem é, então, o seu próximo. Aquele que aproximou-se, um samaritano. E Jesus disse, vai e faz da mesma maneira. Muito bem, meu querido, meu amado. O que Deus tem para mim e para você nesta tarde é que, independente da sua situação, quem sabe você está ferido, machucado, foi vítima, nenhum sacerdote pode te ajudar. Às vezes o pastor, você está esperando a ajuda de um pastor, ele não pode te ajudar. Às vezes você está esperando a ajuda de um levita, de um obreiro, e ele nada pode fazer por você. Quantas pessoas decepcionadas com sacerdotes, quantas pessoas decepcionadas com levitas, que estão vítimas, caídos ao chão, feridos, que não estão recebendo uma visita de um pastor, a visita de um sacerdote, a visita de um levita, que é um adorador, que é um obreiro. Às vezes está isolado, às vezes está ferido, machucado. Só há uma pessoa que pode curar as suas feridas. É aquele que tem os componentes principais para a sua cura: azeite e vinho. O Espírito Santo e o sangue de Jesus Cristo. Ele está indo ao seu encontro. Você está decepcionado esperando sacerdote levita, decepcionado esperando visita de pastores, decepcionado esperando visita dos irmãos da sua igreja. Meu amado, em nome de Jesus Cristo, creia. Não deixe Jesus por decepção de sacerdotes e levitas. Jesus, Ele te ama, representa na parábola o bom samaritano que está indo ao seu encontro. Se por um lado o levita, se por um lado o sacerdote deu a volta e não aproximou-se de você, Jesus, pelo contrário, Ele aproxima de ti para curar as suas feridas. Existia uma lei sacerdotal onde o sacerdote não poderia tocar numa pessoa nessa situação. Se ele tocasse, ele se tornava imundo. E tornando-se imundo, ele não poderia de forma alguma entrar no Santo do Santo para oferecer sacrifício, muito menos preparar o mesmo. Ele não fez porque existia uma lei que o impedia de fazer. Mas saiba de uma coisa, Jesus Cristo, Ele veio, cumpriu-se a lei e deu início a uma dispensação, a qual nós vivemos nela, que não é a lei, mas a graça de Deus. A graça de Deus é o amor. A graça de Deus é o amor, você amar o seu próximo como a ti mesmo. Nenhuma lei vai te impedir isso, pelo contrário. Jesus, Ele não diminuiu as leis, os 10 mandamentos. Não, Ele colocou o peso muito maior, que é o amor. Quem ama não rouba, quem ama não trai. Quem ama, ele ama o seu próximo. E Jesus ama. Ele representa o sacerdote? Não. Ele representa o levita? Não. Ele representa o samaritano, o bom samaritano. Se o sacerdote não tem te ajudado, se o levita não tem te ajudado, creia que o bom samaritano, Jesus Cristo, está indo ao seu encontro curar as suas feridas. E Ele cura as suas feridas e te tira do chão. Não é para você ficar aí, no chão. Aí não é o seu lugar. Ele te leva para uma estalagem, a igreja. A igreja de Cristo é algo muito importante. Ela foi instituída pelo próprio Jesus Cristo. A sua igreja, inaugurada no capítulo 2 de Atos, com o poder do Espírito Santo. Você precisa estar na estalagem, no hotel, na igreja. E a sua diária está paga. Se tiver mais alguma despesa, Ele paga quando voltar. Creia nisso, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por você agora. Onde você esteja, da onde, quem sabe o seu lar, o seu trabalho, quem sabe onde você está agora, eu quero orar por você. Querido Deus, eterno e sublime Pai, diante da Tua presença nos encontramos no início dessa tarde. Meu Pai querido, quantas pessoas que foram vitimadas, pessoas que passaram por problemas, situações que deixaram ao chão. Meu Deus querido, salteadores que representam aí os demônios que têm levantado contra muitas vidas.
que têm estado meio morto, desmaiados, Pai, uma vida espiritual arrasada ao chão. Nenhum sacerdote pôde ajudá-los, nenhum levita pôde ajudar, nenhum pastor, nenhum obreiro, ninguém pôde ir ajudar. Mas o Senhor, representando o bom samaritano, o Senhor Jesus, manifestou o seu amor na cruz do Calvário. Oh, aleluias! Nos tirando do chão, nos curando com teu Espírito Santo, nos curando com teu sangue e nos levando para a tua casa, para a igreja, para estarmos aguardando na estalagem até a volta do Senhor, Pai. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado pela manifestação da tua graça. Meu Deus querido, nos dê uma tarde abençoada, um final de semana abençoado, pois nós oramos ministrando sobre a vida de todos agora. A todos que estão, Pai, ao vivo conosco, aqueles que estão, Deus querido, assistindo através do Facebook, que estarão vendo este vídeo, Pai querido, depois. Pai amado, que o Senhor possa tocar nos corações. Nós oramos ministrando a palavra do Senhor agora, ministrando a bênção do Senhor, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Você está abençoado pelo poder da palavra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos os nossos queridos telespectadores que está conosco aí. Muito obrigado. Deus em Cristo te abençoe. Vamos ver quem está conosco aqui. Quem está conosco, nossa irmã Isânia. Isânia, um forte abraço. Deus abençoe você, minha filha. Deus abençoe Dila Marques, está conosco também. Poliana, o diácono Fabrício, um forte abraço aos nossos amados. Deus abençoe a todos, queridos, de uma forma especial. Quero aqui mandar um forte abraço nosso irmão diácono Benedito, um forte abraço nossa diaconisa Deusira, também nossos irmãos aí, o pastor Edmar, um forte abraço, pastor Edmar, irmã Patrícia, um forte abraço, que Deus em Cristo abençoe você, sua família, de uma forma especial. Quero mandar um abraço à minha esposa, também a minha filha Esther, um forte abraço. Quero mandar aqui um forte abraço ao presbítero Jaiter de Paula, que Deus em Cristo abençoe ele, sua família, de uma forma especial. Não esquecendo que hoje, sábado, ceia do Senhor em todas as nossas igrejas. No Templo Sede e no bairro Granduquesa, a ceia será amanhã, no horário da Escola Bíblica Dominical. E 19h30, amanhã, culto de adoração e pregação da Palavra de Deus. Lembrando a você que em fevereiro voltaremos, tá, com a programação normal. O programa da Igreja Chamas do Avivamento. Canções maravilhosas, pregação da Palavra de Deus e os nossos pastores aqui conosco, pregando a Palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Um ótimo final de semana, ok? Fique na paz e um forte abraço!